Seja muito bem-vindo de novo. É um grande prazer ter você aqui no programa Viva a Vida. Hoje nós temos uma convidada para lá de especial, uma situação super diferente que eu não conhecia, acho que você também não conhece, que é a profissão de ator de simulação realística. O que será que é isso, né? Então, eu vou receber aqui nos estúdios hoje a Karen Estevam. Ela é artista, empreendedora, sócia fundadora e diretora artística da ATO, Atores Profissionais para Simulação Realística, formada pela Fego Camargo. Ela é taubatiana e ela presta serviços, olha só, para a área de ensino, ensino de saúde, faculdades de medicina. Gente, olha, sabe aquelas simulações onde o aluno tem que dar a notícia de falecimento, né, para a família lá daquele paciente? Então, na faculdade, eles são preparados contando com auxílios de empresas como a da Karen, que tem ali atores para simulação realística. Vamos recebê-la? Tudo bem, Olá, Karen? tudo bem? De longe assim, né? Por favor, sente-se. Estou aqui. Já explicou muito bem. Você viu só? Karen, obrigada, viu, por você ter vindo. A Karen veio lá de São Paulo prestigiar o programa Viva a Vida. Nós achamos assim muito interessante quando vimos, né? Eu e uma colega e a convidamos, ela prontamente atendeu o nosso convite e está aqui gravando conosco hoje. Karen, mas o que é a simulação realística? Porque eu dei uma pincelada, né? Só para o nosso telespectador entender o nosso programa de hoje. Mas você pode explicar melhor, por favor. Bom, você explicou muito bem. Né? Eu também não sabia que existia essa simulação realística e que a minha profissão era capaz de proporcionar isso, né? Então, basicamente, a simulação realística era uma estratégia de aprendizagem. Ela é uma metodologia de ensino ativa, na qual os estudantes podem treinar as suas habilidades, aí do dia a dia da profissão médica, em um ambiente seguro de aprendizagem. É verdade, porque ali pode errar, né? Exato, ali é o momento de errar. Supervisionado, né? Sim. E aí essas simulações, elas trazem cenários e casos muito próximos ao que eles vão encontrar no dia a dia na realidade. Na realidade, exatamente, no mundo real, né? Exato. Então, é melhor errar na simulação do que errar na realidade ali junto a um parente próximo. E depois eu quero saber, gente, nós vamos fazer o segundo bloco, justamente assim, de situações específicas disso, onde ela vai ensinar principalmente notícias ruins, tem um nome técnico, né? Comunicação de más notícias. Comunicação de más notícias, eu já falo de notícia ruim. E ela acabou de se especializar nisso. E é até interessante para a gente saber também, né? Como a gente pode dar uma notícia ruim, na verdade, para alguém. Assim como na vida, né? Também, às vezes, a gente precisa... Sim, eu acho que toda a técnica para lidar com o ser humano é muito bem-vinda, né? Com certeza. Todas as faculdades de medicina precisam da simulação realística? É obrigatório pelo CRM? Porque, veja bem, é muito importante, muito interessante mesmo. Olha, infelizmente ainda não é obrigatório, né? A gente gostaria muito que fosse, porque já tem estudos apontando a eficácia da aplicabilidade da simulação na prática. Infelizmente ainda não é uma obrigatoriedade. Mas existe o Conselho Federal de Medicina, juntamente ali com o apoio de médicos, especialistas na clínica médica, eles criaram e implementaram um sistema que chama SAEME, que é Sistema de Aplicabilidade de Estudos de Medicina, né, de escolas médicas. E o que isso faz? Isso é como se fosse uma estrela, né? Um destaque por excelência. Então, as instituições vão até esse SAEME, se cadastram e aí eles têm um comitê que prisa a ética, profissionalismo e dentre tantas outras coisas, metodologia, atendimento. E que vai fiscalizar também, vai fiscalizar, né? Para ver se realmente e aí eles vão dar implantou, né? Exato, e aí eles vão dar esse selo de qualidade. Só que poucas instituições têm esse selo de qualidade e olha que interessante. As que têm simulação realística implantada. Então, assim, não tem um estudo ainda
teórico sobre isso, sobre essa aplicabilidade, mas todas as instituições que têm, que são poucas, fazem simulação realística. E você sabe se as nossas universidades aqui do Vale do Paraíba têm? Eu não sei se tem. Sabe por quê? Demanda muitas coisas para uma simulação realística acontecer. Não é só o trabalho do ator. O meu é um pinguinho que vai complementar. A simulação realística ela é um todo. Ela precisa de equipe técnica, precisa de equipamentos, precisa de sala, também, multidisciplinar. Né? Psicólogos, provavelmente, né? Pessoas. Além de equipamentos muito caros, né? Porque a simulação realística ela não é só feita com ator. Ela tem aqueles manequins caríssimos, né? É claro que depende para o que vai ser utilizado. Hoje, por exemplo, um dos nossos maiores clientes, parceiros, os alunos fazem simulação realística na salinha de aula prática. Eu acho que esse seria o ideal, já que não tem equipamento, não tem o tal do boneco israelense lá, né? Que surta e tem um monte de problema médico, de urgência. Os coitados dos estudantes de medicina não querem nem passar perto do boneco, né? E vai que ele tem um infarto ali, tem que entubar e tem que não sei o quê. Então, isso é uma forma de simulação realística. Esse boneco é uma maneira de fazer com que os alunos trabalhem com simulação realística. Mas eu acho que a interação gente com gente não envolve tantos recursos, não é mesmo? Exato, até porque o paciente padronizado, que é o que a gente chama, o ator, ele vai interpretar um paciente padronizado ou paciente simulado. A gente chama padronizado porque tem um método a ser seguido. Então, por exemplo, tem vários tipos de simulação, a gente já vai falar sobre isso. Mas um ator, ele vai fazer o mesmo caso que vários outros atores vão fazer. Todos têm que agir da mesma forma. É claro que cada um com sua individualidade de pessoa, mas o caso tem que ser o mesmo. Então, por isso que chama paciente padronizado, né? Ele só precisa disso. Na área médica, é considerado padrão ouro, por conta do baixo custo, em relação a um boneco caríssimo, né? Sim, baixo custo e benefícios elevados, né? Porque quanto vale um aluno que se prepara para dar uma notícia, uma comunicação de má notícia, digamos assim, né, para a família em caso de um óbito, em caso aí de um problema sério e de ter que, de repente, ter que ir para UTI. Quer dizer, a família fica... E outra, a família já está estressada, já está nervosa, já está, assim, na tampa, né? Um oi ou um a mais, um tom diferente, você pode destruir uma pessoa emocionalmente ou você pode estimular nela uma forma de resposta agressiva. Exato. Né? Então, eu acho que é excelente. Olha, espero que não tenham ainda, né, as faculdades de medicina aqui da região e que possam te contratar. Com certeza. Agora, como é que é o preparo desses atores de simulação? Olha, isso é um assunto que a nossa empresa trouxe muito à tona. Porque lá em 2011, os atores eles eram treinados, eu fazia as atuações de forma muito intuitiva, né? Eu não era preparada tecnicamente, era tudo intuitivo, então eu entendia como é que funcionava, eu ia lá. Eu nem sabia muito bem o que era a simulação e o objetivo dela. Se o ator não sabe, ele não sabe qual é o objetivo, então ele não sabe até onde ele pode ir. Né? Então eu brinco que assim com os meus atores, ninguém vai ganhar o Oscar. Então assim, a atuação ela tem que ser delicada e ela tem que ser muito bem preparada e estruturada. Né? Então, por exemplo, tem vários aspectos que a gente treina os atores. Então, por exemplo, quando um professor manda um caso para mim, a gente chama de briefing, o professor briefa a gente, né? Eu faço toda uma decodificação deste cenário, minha equipe, a gente tira do Medicase e põe para o popular, porque se é para ser para o ator, é um caso real, não adianta Medicase. É lógico. Né? Então a gente faz toda a exatamente. A gente faz toda essa decodificação. Em ligação, vídeo, eu treino esses atores por conta da pandemia e tudo mais, a gente faz esse treino e aí eu preparo voz, muitas vezes nuances vocais, porque um paciente que relata falta de ar, ele não vai conversar igual a gente está conversando agora, correto? É verdade. A gente tem que trabalhar as nuances de voz. Tem que trabalhar e resgatar, além de provocar a memória corporal. Se esse paciente com falta de ar, ele não respira normalmente. Ele vai usar a musculatura acessória. Como eu peço para o meu ator fazer isso?
né? Então, a gente foi identificando todos esses quesitos de preparo que a gente fazia de forma intuitiva. Então, nós, enquanto empresa, fomos identificando e começamos a fazer um curso para profissionalizar de forma livre ainda esses atores que principalmente estão com a gente. Então, a gente vai em todos os aspectos. Beleza, olha só, muito bom. Agora, tem uns vídeos aí, né, que nós gostaríamos que as pessoas assistissem para entender um pouquinho. O foco desse vídeo que você trouxe é o ator, não é o aluno, isso, né? Para ficar bem claro. Isso. A simulação, o protagonista é o estudante. O ator, ele não é nem muito coadjuvante, ele é só uma ferramenta de aprendizagem. Mas no vídeo a gente gravou uma simulação da simulação, porque a gente não pode gravar a simulação de fato por confidencialidade e tudo mais. Então a gente fez um piloto ali com a nossa preparadora teatral. Especial ela que para o programa? Especial para o programa. Olha só, gente, então nós legal. temos 2 tipos de simulação mais recorrentes. Uma que a gente nomeia como clínica médica, que a paciente vai lá relatar uma dor. Ai, dói aqui, dói ali. Não sei qual a gente vai ver primeiro, mas tem essas duas. A outra é comunicação de más notícias. Muito bem. Então você não sai daí que a gente já retorna, hein? E vamos aqui simular algumas situações, vamos ver o que a Karen vai nos trazer. Vai ser muito divertido, hein? Já voltamos. Retornamos, estou aqui com a Karen Estevam, ela é artista empreendedora, sócia fundadora e diretora artística da ATO, Atores Profissionais para Simulação Realística. Ela é formada pela Fego Camargo, é taubatiana, mora e tem essa empresa em São Paulo atualmente e presta serviços para empresas e faculdades, todas as instituições da área da saúde. Como faculdade de medicina, por exemplo, que precisa de aquelas simulações realísticas de falecimento e tudo mais. Então, eles vão treinar com atores antes de treinar com a vida real. A verdade é bem essa. Karen, acho que eu apresentei certinho e é isso que a gente já está conversando desde o primeiro bloco, né? Exato. Você falou no primeiro bloco que você faz a preparação não só do serviço que a faculdade te pede, de determinadas circunstâncias, como óbito, qualquer tipo de dor, como que esse médico recém-formado, como que ele vai lidar com o paciente que está com dor, como que ele vai lidar com a família do paciente que foi internado, que foi para a UTI, que faleceu, e por aí vai, né? E depois até quero que você nos diga quais os casos que existem, né? Pode contar o milagre, sem contar o santo, né? Mas também você dá aulas, a sua empresa dá aulas para pessoas que querem começar a trabalhar nessa área, foi isso que eu entendi? Isso, o nosso curso está sendo preparado ainda, né? É um curso específico de atores para simulação realística, porque é importante que sejam atores profissionais e, mais que isso, atores treinados para simulação realística. É diferente? É diferente, porque os atores, nós estamos acostumados, né, a ser mais abrangentes e falar, e interpretar, vou ganhar o Oscar, e na simulação não pode. O ator tem que ter o conhecimento de que ele nunca vai ser protagonista. Quem dirá, talvez um coadjuvante, mas ele é uma ferramenta de aprendizagem. Então, ninguém vai ganhar Oscar, a gente tem os limites que o ator pode chegar ou não, ele tem que contribuir para aquela simulação. Então, por exemplo, ele tem que ter nuances delicadas, mas precisas, para que fique real e não fique caricato, por exemplo, que é muito fácil de cair no caricato. A gente trabalha muito na simulação realística com realismo, naturalismo. Muitos atores têm essa dificuldade. Eu vou fingir que eu estou numa consulta. Gente, o que é caricato? Caricato é uma coisa, eu vou dar um exemplo. Um senhor, o paciente é um idoso,
Eu não tenho um idoso como ator, por exemplo, eu vou chamar um jovem, e aí ele fica assim... Não, gente, não tem todo idoso é assim. Fica exagerado, Exagerado. né? Nem todo idoso é dessa forma, por exemplo. Sim. Aí fica o quê? Cômico. E aí Sim. perde o objetivo. né? Sim, sim. Muito bom, olha, não deve ser fácil Não fazer é isso fácil. não, né? Não é fácil não, né? E com relação à pandemia, como que estão sendo desenvolvidos os trabalhos da sua empresa? Olha, foi um desafio muito grande, não só para a gente, mas para todas as instituições de ensino, as universidades de medicina, que tiveram que prontamente ir para telemedicina. E não se falava de telessimulação, foi até um termo que foi meio que criado agora. Como escreve telessimulação 2 S, S cedilha, a gente nem sabe muito bem. Por quê? Porque não existia. Já se falava em teleconsulta, mas é outra coisa, né? Então, como vai fazer esse treino com atores que é para ser no tete-a-tete já, por isso que é ator, no virtual, né? Então, juntamente com um dos nossos clientes, nós implementamos a telesimulação, que é, no nosso modelo, que a gente fez poucas vezes, mas fizemos, né? O ator vai até a universidade, tem lá o equipamento, só o ator e o professor, e eles passam a aula para todos os estudantes, cada um na sua sala. O treino é o mesmo, o preparo do ator é absolutamente o mesmo. Talvez a gente tenha que pontuar pequenas nuances na interpretação, na expressão facial ou corporal, por estar no online, às vezes fica um pouquinho mais difícil de perceber. De identificar, porque a linguagem corporal, a linguagem facial, né? Diz muito. Diz demais, né? Você pode estar, se eu estiver dando uma notícia triste, com um sorriso, né? Imagina. Exato. E uma ao coisa... contrário também, então. Exato. E tem muita diferença de empatia para simpatia, que é o que a gente trabalha muito na simulação, né? Então, os estudantes têm que criar uma relação empática, não simpática. Olha só. O que é diferente. Vamos aqui cumprir a nossa promessa, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Eu estou com um caso aqui de um paciente que foi acometido pela Covid e que chegou, fez o tratamento precoce, sei lá, alguma coisa assim, foi para casa, aí ele volta para o hospital, só que dessa vez ele apresenta uma piora significativa e tem que ser entubado. Como dar essa notícia para a pessoa? Olha, você quer que eu fale enquanto estudante ou enquanto atriz? Você que sabe. Bom, eu acho que como estudante, até para que as pessoas possam saber e até utilizar isso como ferramenta na própria vida. Olha, tem um método que chama Spikes. Chama em inglês, né? Mas é uma metodologia que eles utilizam para comunicar más notícias. Certo. Então, tem um passo a passo que o estudante precisa seguir. Primeiro, estamos num ambiente seguro e confortável para eu passar uma notícia? Porque notícia ruim não é só morte, não é só óbito. Notícia ruim é qualquer coisa que vai estremecer o seu emocional, seja ele qualquer notícia, né? Então, nesse caso, o estudante primeiro precisa identificar se vocês estão num ambiente seguro, se ele pode falar sem interrupções. O ideal é que ele se apresente devidamente e que ele pergunte o que você sabe do caso. Né? Me atualiza, o que você sabe, o que te falaram do caso. Você vai falar a sua versão. E aí, a partir daí, ele vai buscar formas de falar a verdade para você. Ele pode até perguntar se você quer saber toda a verdade, porque necessita falar a verdade, mas nem todos querem saber a verdade. É verdade. Então, a gente precisa perguntar, né, se o paciente quer saber toda a verdade. Conta da forma mais fácil possível, sem termos médicos, e fique em silêncio, esperando o momento de quem recebeu a notícia. Então, vamos fazer de conta. Vamos levantar. Adoro. Vamos levantar. E aqui nós estamos, olha só, gente. Então, nós chegamos aqui, né? Eu sou a familiar. Tá bom. Né? Doutora, e como que tá, então, o meu parente? Virgínia, me fala uma coisa. Qual é o nome do seu familiar que está aqui? Maria da Silva. A Maria da Silva. Me fala um pouquinho, você veio visitar ela, o que te contaram quando te ligaram? Me conta um pouquinho. Me contaram que ela teve uma piora
e que era para eu vir conversar com a médica dela. Certo. Você tem ciência do estado dela, que ela tem uma comorbidade já, ela é obesa, ela tem pré-diabetes, você sabe que Sim. isso é um fator de piora? Sim, eu já sabia. Tem conhecimento? Só não sei aí o grau Sim. dessa piora, né? E por isso que eu estou aqui, porque eu estou muito preocupada. Você veio com alguém? Você está acompanhada? Você está sozinha? Não, eu vim sozinha. Sozinha? Você quer ligar para alguém ou a gente pode conversar? Não, podemos conversar. Vamos conversar. Virgínia, a Maria, ela nessa noite passou por várias decorrências, né? Teve uma baixa na imunidade dela e ela precisou ser entubada. Então, ela agora está bem, mas está entubada. Então, você pode vê-la a qualquer momento. Eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que você possa ter. Doutor, quanto tempo ela vai ficar entubada? Olha, eu não posso dizer, eu não consigo dizer quanto tempo, mas fica tranquila que a nossa equipe está o tempo todo ao lado dela ali, para qualquer intercorrência você ser acionada. E eu vou ter notícias dela? Com certeza, a nossa equipe trabalha fortemente para você estar sempre ciente do que está acontecendo. Você receberam ligação, né? Você foi prontamente avisada, está aqui. Então, o que a gente preza é isso, você conseguir confiar na gente. Muito bom. Gente, olha só. Olha, é mais ou menos beleza. assim, eu não sou estudante de medicina. Né? Gostei. Mas, vocês dizem, agora, vamos ensinar as pessoas como dar uma outra notícia ruim. Me falem um exemplo. Um quadro de tetraplegia, que é um caso que está no nosso vídeo. Que eu Ah, trouxe. é? Então, mas se já está no vídeo, vamos falar de outra coisa. Pode ser, pode né? ser. Óbito. Óbito. Vamos fazer assim agora, você me dá a notícia e eu interpreto? Ah, meu Deus. Não precisa se preocupar muito com a técnica, com a notícia, porque eu também não sei muito. Ela não sabe, ela acabou de fazer um curso de más notícias aqui. Mas o importante é você primeiro perguntar o que eu sei, deixa eu falar e depois você fala. Olha, bem interessante. Então, vamos lá. Né? A senhora está confortável? Sim. A senhora veio sozinha? Vim. A senhora quer ligar para alguém? Ou tá se Mas sentindo por quê, tudo doutora? bem? É algo grave? Não, Eu preciso ligar para alguém? Não precisa ligar, né? Mas seria importante que a senhora tivesse alguém para conversar, para se amparar. A senhora veio dirigindo? Não, eu vim de ônibus. Ah, entendi. Mas qualquer coisa eu ligo para o meu marido. É? Ótimo, muito bem. O que você sabe a respeito do seu irmão que está aqui internado? Olha, eu não sei muita coisa, na verdade, porque a gente mora em cidades diferentes, mas como eu era a única familiar, me ligaram. Então, assim, eu sei que ele passou mal, aí está aqui no hospital. Eu queria saber, aliás, como que ele está, se eu posso levar ele embora. Entendi. Ele chegou, né? Vocês foram avisados, mas ele não resistiu e veio a óbito. Não. Acabou. Olha a notícia, né? Já desmonta a pessoa. Podemos continuar? Podemos continuar, vamos lá. Mas como assim? Não é possível, ele estava conversando comigo mesmo ontem. Não... Infelizmente, ele não resistiu, ele tinha um problema sério de saúde que se agravou repentinamente e acabou vindo a óbito. E eu fui incumbida, então, de transmitir essa notícia à família, eu sinto muito. Mas, assim, tem certeza? Você já fez todos os exames que era possível? Porque, assim, é meu único irmão. E como é que eu vou falar isso para minha família? Porque a gente que é próximo, eu não sei como é que eu conto. O que eu faço, doutora? Como? E agora, o que o médico faz nesse caso? Ela tá chorando, gente! Eu te avisei que eu era... Ela tá chorando! Eu te avisei que eu tinha muita facilidade de chorar. Olha só, e você ensina seus alunos a chorarem também? Olha, a gente tenta, mas cada um tem as suas limitações, né? Muito bom, parabéns. Obrigada. Pra você, viu? Nesse caso, ele precisa se manter calmo e acalmar o paciente, acalmar quem recebeu a notícia, né? Então, assim, cada um tem um jeito. Ele precisa identificar no corpo, na fala, no jeito, se a pessoa precisa de mais um tempo, se precisa ficar um pouquinho em silêncio. Ou seja, ele pode que o gato até subiu no telhado. Ele pode até falar assim, olha, se você não sabe como contar, que foi o que eu relatei, né? Como eu vou contar? Não se preocupa, quer trazer algum familiar aqui, eu conto.
ou você quer... Se colocar à disposição. À disposição. Né? Claro que Eu não acho vai isso é fazer nada importante. inviável. Ai, toma meu WhatsApp para a gente se falar depois. Não é isso. Mas assim, quer trazer o familiar aqui, eu conto. Você quer ajuda na hora de contar. Fica aqui mais um pouquinho, se acalma. Depois você pode ver. Quer um copo de água. Quer um copo de água. Eu acho que assim, é aquela coisa mesmo de ter empatia, simpatia. Gente, eu aqui fiz de qualquer jeito, porque a gente estava aqui numa simulação, eu não sou artista, não sou atriz. Né? Mas os estudantes têm um método a ser seguido, né? É. As faculdades implementam esse método Spikes, na maioria das vezes, porque ele é mais universal. Então, ele tem todo um processo, todo um procedimento. Então, depois de receber a notícia, a pessoa entendeu, é legal, é verbalizar assim, olha, você entendeu tudo que eu disse? Né? Tem ciência do quanto isso é, né, importante. E aí, depois, criar juntos estratégias. Então, por exemplo, se é óbito, não tem muito o que fazer. Morreu. Vamos, quer fazer o quê? Vai cremar, quer conversar sobre isso depois, em outro momento, quer doar órgãos. Falar sobre a morte é muito penoso, porque nós ocidentais realmente não nos preparamos nunca para ela. E até porque os estudantes também não estão muito preparados, porque eles passam a faculdade inteira querendo a cura, buscando a cura, salvando. Vidas, né? E aí, natural. Essa parte de comunicar a má notícia, seja ela qual for, às vezes fica meio a desejar, porque eles deixam para o último momento, porque não é o foco deles, o foco é salvar, curar. Entendi, né? Entendi. E aí, gente, gostaram? Muito interessante, na verdade, parabéns, Obrigada. viu, Karen? É uma profissão linda e realmente muito necessária para preparar os nossos profissionais, né? Principalmente aqueles que lidam com vidas, com seres humanos, com notícias que normalmente o médico chama, às vezes são notícias boas, graças a Deus tive algumas esses dias, mas às vezes são notícias ruins. Tem que saber lidar com isso, né? E eu acho que fazendo a simulação, fazendo esse preparo prévio, faz toda a diferença na vida do estudante de medicina, na vida do jovem médico, na vida do médico recém-formado e vai levar isso para a vida fora. Sim. Né? Parabéns, viu? Obrigada. A Karen vai deixar, passa o telefone e as redes sociais. Sim, as redes sociais é Atores Profissionais, em todas elas. O telefone da nossa empresa é 95459-2989. 11, DDD 11. DDD 11, né? Karen, muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada pela sua paciência, inclusive. Imagina. Nós já voltamos aqui com algumas dúvidas jurídicas. Eu vou pedir para a Karen participar, inclusive, do próximo... Topa? Com certeza. Participar do próximo bloco, onde ela vai me fazer algumas dúvidas jurídicas que eu acho que vão ser bem interessantes para você também. Vamos falar sobre sucessão, inventário, partilha de bens, né, divisão, se os pais têm direito. É a continuidade de uma outra aula, né? Um outro programa que a gente já fez falando também de inventário e sucessão. Vamos sair daí que a gente já volta, tá bom? Vai ser diferente.